Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Que Deus te abençoe tudo que você for fazer nesse dia. Deus abençoe teu Natal, abençoe tua noite, teu jantar de Natal. Deus abençoe tudo que você for fazer e a mão de Deus esteja sobre a tua vida, para te abençoar, para te guardar, te proteger aí desse lugar, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, principalmente para você que já é evangélico, você que já conhece a palavra de Deus, conhece a doutrina, conhece a disciplina da palavra. Então, escuta a palavra, fique no vídeo e vamos ser abençoados juntos agora nessa manhã aqui, eu e você, em nome de Jesus Cristo, amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, eu estava aqui orando a Deus e Deus me deu essa palavra para pregar. O vídeo pode até ficar meio comprido um pouquinho, mas fica até o final do vídeo, porque sempre no final é quando Deus confirma a nossa vitória, a nossa bênção. Escuta a palavra de Deus que vai te alimentar, vai te fortalecer, vai fazer você sair desse vídeo melhor do que você já está, amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, eu vou ler até o versículo 13, até o versículo 12 aqui, a palavra de Deus diz assim, ó: o Evangelho em Samaria. E também Saulo consistiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e um varão piedoso foram entre eles, foram enterrar Estevão, glória a Deus, foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando mulheres, glória a Deus, perdoa meu irmão, e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, glória a Deus. Eu vou ler até aqui, depois eu leio mais um versículo para você concluir. Então, naquele tempo, o evangelho era pregado em Samaria, e ali as pessoas já tinham Saulo, que depois se virou Paulo, né, o apóstolo Paulo, estava perseguindo a igreja, já tinha matado, já tinha consistido na morte de Estevão também. Paulo ele não apredejou Estevão, não matou, mas ele participou ali, ele foi um dos que, tá entendendo, deu incentivo para o pessoal apredejasse Estevão e matasse Estevão, porque Estevão era um jovem muito usado por Deus, fazia milagres dentro das igrejas, o Espírito Santo era na vida de Estevão, e as pessoas tinham inveja, aqueles crentes daquela época, aqueles judeus, tinha inveja de Estevão, quando ele estava no meio da congregação. É o que acontece muitas vezes hoje, irmão, que aquelas pessoas que Deus enche do Espírito Santo, batiza ele com o Espírito Santo dentro das igrejas, aquelas pessoas que já estão mortas dentro da igreja procuram também matar aquele jovem ali, aquela jovem que está sendo usada por Deus, está sendo uma pessoa que Deus vai fazer grandes milagres usando a vida dela. Então as pessoas tentam matar, tentam abafar aquela lâmpada ali, aquela luz que foi acesa ali, e essa pessoa termina se envolvendo, e daqui a pouco a pessoa não é mais usada por Deus, daqui a pouco a graça de Deus não está mais sobre a vida dela, porque as pessoas sufocam a vida daquela pessoa ali que não tem experiência, está começando no evangelho naquela hora, naquele tempo ali, tá entendendo? E por não ter muita experiência, às vezes não ter muito conhecimento das coisas, as pessoas mais velhas conseguem sufocar a graça de Jesus Cristo que está na vida daquela pessoa, e ela deixa de ser usada, deixa de fazer grande obra, grande milagre para Deus, porque não tem uma pessoa ali que coloque ela no caminho, que coloque ela na posição que Deus verdadeiramente quer ela, mas com inveja, para que ela não venha ser uma pessoa popular, né? Porque quem tem a graça de Deus, quem tem a presença de Deus, as pessoas vêm até essas pessoas para receber oração, para receber palavra de conforto. E quem não tem nada, não dá nada, irmão. Só persegue, só mata, só destrói. E era isso que Saulo estava fazendo. Mas tinha um grupo que foram dispersos, que continuavam pregando a palavra ali pelaquele lugar, tá entendendo? Continuavam anunciando o evangelho. E Saulo ainda ia pelas casas, arrastando mulheres, arrastando homens, para levar para a prisão, para ser encerrado na prisão, para parar de pregar o evangelho, parar de pregar a palavra de Deus.
Porque aonde Deus está falando, aonde Jesus fala, né, o povo dá atenção, o povo se salva. E o objetivo de Satanás é parar de o homem, a mulher pregar a palavra de Deus. Por isso que tem hoje que tem pessoas que têm medo, outras têm receio de pregar a palavra de Deus em certo lugar hoje, porque o jeito que o mundo está com uma prostituição de pecado, de tudo quanto não presta, está entendendo, irmão? Se a pessoa não estiver cheia da graça de Deus, não estiver cheia do Espírito Santo de Deus, para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo, não fala não. E quando começa a falar, o inimigo se levanta com gente ali naquele lugar, que está ao redor por aí, pelos arredor, para perseguir você, para não deixar você falar a palavra de Deus, para contradizer as coisas da tua vida, mas você não pode parar, você tem que continuar pregando. Porque você pregando, as pessoas vão dar atenção, e as almas que Deus tiver de salvar naquele lugar, Ele vai salvar pelo teu intermédio. Não adianta, irmão, ameaçar um homem de Deus, ameaçar uma serva de Deus que anda na presença de Deus. Porque o servo de Deus, irmão, ele sabe que o final dele é um dia chegar na glória, onde está nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele dá testemunho de Jesus aqui nessa terra, porque ele foi chamado para isso. E ele tem que cumprir aquilo que Deus botou na vida dele. Ele não pode se acovardar, ele não pode voltar para trás, ele não pode desistir, porque Deus não vai deixar ele desistir. Vai fortalecer sempre ele na graça, no conhecimento e no entendimento, para que ele continue pregando, porque essa vida aqui é rápida, irmão. Por mais que a pessoa viva 60, 70, 80, é rápido, passa rápido. E quando você for embora daqui, você não leva nada daqui. O que você tem que levar daqui é a tua salvação, a tua libertação, chegar um dia e viver com Jesus eternamente, como Ele é, tá entendendo? Viver junto dele ali eternamente. Não viver na eternidade no inferno, na escuridão das trevas, viver na presença de Deus. Viver uma vida ali semelhante a um anjo com Deus ali no céu, tá entendendo? E o inimigo não quer isso, porque ele sabe que ele veio de lá, ele era de lá, tá entendendo? Ele desobedeceu a Deus, fez confusão lá em cima, e por causa da rebeldia dele, ele hoje está na escuridão das trevas, virou demônio. De anjo de luz virou demônio. E ele não quer que você vá para lá, porque ele sabe que lá é bom. Ele sabe que viver no céu é bom, e aonde ele está é só escuridão, é só treva, é só tristeza. E ele quer arrastar você para lá também, quer arrastar eu e você para lá, fazendo a gente pecar, querendo fazer a gente errar, querendo fazer a gente desistir da palavra de Deus, das almas de Deus, mas a gente não pode desistir de anunciar esse evangelho, porque só Deus, tá entendendo, pode salvar uma pessoa, tirar uma pessoa da angústia, da tristeza, do símbolo de pânico, tá entendendo? Tem gente, irmão, que às vezes quer até se matar, com tanto problema que tem na vida, quer se matar, quer se enforcar, quer se suicidar. Mas Deus quer salvar essa pessoa, Deus quer libertar ela dessa angústia, dessa tristeza. E cada dia que passa as coisas vão piorando. E se você não tiver uma direção de Deus, não tiver um conhecimento das coisas de Deus para você se conduzir nesse mundo, você se perde. E a gente tem que estar todo dia escutando a palavra de Deus. Então aqui, quando mataram Estevão, né, as pessoas foram enterrar Estevão e fizeram grande pranto ali no túmulo de Estevão, porque era um servo de Deus, era um jovem cheio do Espírito Santo, tá entendendo? As pessoas não deixaram que o ministério dele se alongasse, mas eu creio que tudo isso tinha propósito de Deus, para que hoje a gente viesse a entender que a gente não pode desistir do Evangelho, a gente não pode desistir das almas, da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, porque se não for por Jesus, irmão, não é por ninguém mais. Se Deus não tiver na tua vida para te dar o que você precisa, o que você quer, abrir as portas para você de um bom emprego, abrir as portas para você de uma faculdade, se Deus não fizer isso na tua vida, ninguém vai querer te ajudar, não. Aí diz assim, ó, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões anonimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, tá entendendo? Então você vê aqui que Filipe descendo na cidade de Samaria, ele pregava o evangelho e as pessoas que estavam ali ao redor dele prestavam atenção para ele, no que ele falava, porque ele pregando a palavra de Deus, ele falando de Jesus Cristo, os sinais iam acontecendo, o milagre pessoas iam se salvando, pessoas iam sendo curadas, outras iam sendo libertas, tá entendendo, pela palavra de Deus, porque é assim, irmão, onde a pessoa chega pregando o evangelho, tem que acontecer milagre. Os sinais têm que aparecer ali naquele lugar. Pessoas têm que ser curadas, pessoas têm que ser libertas.
Tá entendendo? Porque a palavra de Deus é vida, irmão. E onde ela chega, ela produz a vida. Por isso que cria esse tumulto ao redor. O inimigo tentando parar você, tentando brecar você para que você não continue a pregar o evangelho ali. Mas não tenha medo não, continue pregando. Se Deus mandar você recuar, você recua. Se Deus não mandar, continua pregando. Continua fazendo a vontade de Deus. Não desacate ninguém, não desacate o diabo, não desacate ninguém. Prega a palavra de Deus, ora a Deus, bota a sua vida na presença de Deus, que Deus é contigo. Em qualquer lugar que você for pregar o evangelho dele, ele está contigo para te guardar e te proteger. Enquanto você está pregando o evangelho, dizendo que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, Deus está abrindo porta para a tua família também. Está curando tua família, está libertando gente da tua família, está abrindo porta de emprego para você que está desempregado, está abençoando teus filhos na faculdade, no colégio, está abençoando você quando sai para o seu trabalho, guardando você, protegendo, porque o instrumento de Deus usado por Deus nessa terra, irmão, faz a diferença. Faz a diferença em todo lugar que vai, por isso que o diabo fica nervoso, fica furioso, tá entendendo? Levantando pessoas para estar te ameaçando, te afrontando. Porque a arma suja do diabo é essa, não é amedrontar, é afrontar. É dizer que vai matar, é dizer que vai fazer, que vai acontecer, mas não faz nada, porque Deus é quem é o dono da tua vida. Assim como Deus disse que ele não tocava na vida de Jó, não tocou na vida de Paulo, enquanto Deus não permitiu. Jesus foi perseguido, muitas vezes tentavam matar Jesus, Jesus saía pelo meio do povo, ia embora, mas eles não fizeram nada com Jesus enquanto não chegou o dia de Jesus Cristo ir embora dessa terra aqui. Na tua vida, ninguém vai tocar num fio do cabelo da tua cabeça, continua fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, não se deixe, tá entendendo, se levar pelas ameaças, pelas afrontas e pelo que falam de você, não. Você é homem de Deus, você é serva de Deus, e Deus tem se agradado do que você tem feito aí nesse lugar. Continue firme, continue forte fazendo o que Deus quer que você faça, tá entendendo? Porque a ameaça vai vir, a afronta vai vir, mas você não tem nada a perder. Que você tem a salvação na sua vida, você tem a palavra de vida, a palavra de libertação, de fé, então é isso que Deus quer que você use, porque Ele tem muitas almas ainda nesse mundo presas no pecado, esperando uma palavra tua para ser liberto. Continue fazendo isso. Aí diz assim no 7, ó, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinha clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, tá entendendo? Então você vê aqui que Filipe pregando o evangelho em Samaria, vê quantas coisas aconteciam ali. Espírito imundo era saído das pessoas, espírito imundo, tá entendendo, era expulso, pessoas eram curadas, coxo era curado, andava, outro paralítico saía pulando, tá entendendo? Por quê? Porque a palavra de Deus faz isso. Quando você prega a palavra de Deus, irmão, não importa o tempo, não importa a hora, se é agora, se é amanhã, mas vai acontecer milagre aí no lugar que você está pregando, porque Deus vai fazer acontecer. Se você está pregando a justiça, irmão, não tem como não acontecer os milagres, os sinais. Jesus disse que os sinais seguirão aqueles que creem Ele. Se você crê em Deus, os sinais vão te seguir. E logo, logo o nome de Deus vai estar sendo glorificado na tua vida aí. Então não deixe de falar de Jesus, porque Jesus disse que se a gente se calar, as pedras vão clamar por nós. As pedras vão falar por nós. As pedras é aquelas pessoas mudas, aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não têm a palavra de Deus ainda no coração, tá dizendo? Se você não pregar o evangelho, Deus vai abrir a boca dela e ela vai anunciar o que Deus quer que seja anunciado aí. Mas não vai ficar sem ninguém ouvir a palavra de Deus, não. Porque enquanto não for pregado todo esse evangelho, não tem a volta de Jesus, tá entendendo? Jesus sabe o tempo que... Deus sabe o tempo dele enviar Jesus para vir buscar a igreja dele aqui nessa terra. Não adianta ninguém querer antecipar, porque nem Jesus sabe o dia que ele vem. Mas Deus sabe o dia que está preparado para Jesus vir buscar a igreja dele. E você é a igreja de Deus. Você é a família de Deus. Então não deixe que o inimigo tire isso da tua vida, não. Com ameaça, com afronta, porque não vai adiantar, amém? O verso 8 diz assim, ó. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é uma grande virtude de Deus, tá entendendo? Tinha ali um homem também que
Antes ele praticava arte mágica, iludia o povo, enganava o povo, e o povo tinha ele como uma grande virtude de Deus ali naquela cidade, o tal de Simão. Felipe estava pregando, estava sendo gente curada, gente liberta, o pessoal estava tudo alegre com o que estava acontecendo. E tinha esse tal de Simão também, mas ele se converteu também. Ele viu que o poder de Deus acontecendo, ele largou a magia dele e se converteu para Jesus. Porque até o mágico, até o mentiroso, enganoso, entendeu que aquilo ali não podia ser uma coisa natural, não podia ser uma coisa normal, que o que ele estava fazendo era mentira. Então a gente não pode, irmão, viver enganando ninguém, a gente tem que ser verdadeiro. Todo tempo a gente tem que ser verdadeiro, pregar a palavra de Deus, dizer no lugar que a gente é evangélico, que a gente ama de Deus. Muitas pessoas vão virar as costas para você, irmão. Muitas pessoas vão te desprezar, mas Deus nunca vai te desprezar e aqueles que são de Deus, que estão ali naquele lugar, vai atender o que você está falando, vai ouvir o que você está falando, porque tem tanta gente, irmão, que precisa ouvir uma palavra de Deus, tem tanta gente que precisa de um conselho de Deus, de uma palavra boa, porque se você for falar com certas pessoas por aí, você só vai encontrar somente aquelas trombadas, tá entendendo? Não tem palavra, não tem conforto, não tem nada, porque a pessoa não tem. Enquanto ela não abrir o coração para Jesus morar dentro dela, ela não pode passar uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação para outra pessoa, porque ela não tem aquilo. Ela primeiro ela tem que receber de Deus para depois dar para os outros, como Jesus disse. Dai de graça o que de graça tu recebesse. Então, de graça eu recebi, de graça a gente anuncia o Evangelho, a gente prega a vida, prega a libertação, a salvação, porque aconteceu isso na minha vida. Entendeu? Aconteceu isso na minha vida e vai acontecer na vida dessas pessoas que você está pregando a palavra de Deus para ela aí também. Vai começar a aparecer sinal, prodígio, porque Deus, tá entendendo? Tem prazer que os sinais que Jesus Cristo fez nessa terra continuem aparecendo no lugar que você pregar, no lugar que você ensinar a palavra de Deus. No 11 diz assim, ó, e atendiam-no ele, porque já desde muitos tempos os havia iludido com arte mágica. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de continuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, tá entendendo? O próprio Simão ele se converteu, aquele mais que tinha ali, aquele tipo feiticeiro, um enganador, um bruxo. Até ele se converteu e ficou espantado com os sinais que Jesus fazia através da vida de Filipe, através da vida dos homens de Deus, dos crentes que estavam pregando o evangelho ali em Samaria. Então muita gente vai ficar admirado com você, irmão. Vai dizer, verdadeiramente, essa é uma serva de Deus, é um servo de Deus, é um homem usado por Deus. Porque quando Deus fala, Deus cumpre a palavra dele. Então seja usado por Deus, seja uma pessoa que leva a vida, leva a paz para a vida das pessoas. Não seja pessoa perturbada, tribulosa, não. Seja pessoa que leva conforto, alegria no lugar que chega. Faça as coisas acontecer. Quem faz as coisas acontecer é eu e você. Orando a Deus, buscando a Deus, consagrando nossa vida, lendo a Bíblia, vigiando para não cair nas tentações e nas armadilhas que o inimigo oferece. Amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, que parou para escutar a tua palavra. Toma a vida dessa mulher, meu Pai, usa ela nas tuas mãos, usa ele nas tuas mãos, meu Deus. Dá, meu Deus, sabedoria a ele, entendimento, meu Deus, para que ele continue pregando a palavra do Senhor ali naquela cidade, naquele bairro, naquele lugar que ele está, meu Deus. Que ele seja uma arma, meu Deus, tu ali naquele lugar para salvar a alma, para libertar pessoas ali naquele lugar, meu Deus. Livra ele, Pai, guarda ele das armadilhas do inimigo, das ameaças, Pai, da afronta. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que essa pessoa, onde for, meu Deus, esteja debaixo da tua mão poderosa e que os teus milagres, os teus sinais, meu Deus, aconteça na hora que ela pregar o Evangelho, na hora que ela falar do Senhor. Que ela saia desse vídeo hoje, meu Deus, cheia do Espírito Santo, fortalecida. Abençoe a família dela, Pai, abençoe a casa dela, meu Deus. Abençoe, meu Pai, a empresa, o comércio, o trabalho desse lugar, desse homem, Pai, desse lugar. Abençoe, meu Deus, a noite de Natal dele, Pai, a ceia de Natal com a família ali, meu Deus, que seja uma ceia abençoada. Repreende tudo quanto for seta maligna que vier de encontro a essa família para tentar atrapalhar, meu Deus, essa alegria, essa felicidade de cada um, meu Pai.
É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?